Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal, aula dedicada à língua portuguesa, aula de português para concurso. E vamos começar de maneira leve, de maneira tranquila, porém trazendo conteúdo que vez ou outra, é muito explorado pelas bancas, seja em provas de nível fundamental, nível médio ou superior. Vez ou outra esse conteúdo vai lá, cai, aparece na sua prova. Se você não estiver pronto, não tiver se preparado com as informações corretas, não tiver praticado cada item lá do edital, você pode se perder, você pode se confundir e perder uma questão, errar uma questão, que o seu concorrente pode acertar. Então a gente tem que estar sempre um passo à frente, das pessoas que estão concorrendo à nossa vaga. E hoje vamos falar do uso dos porquês. É uma aula rápida, prometo para você que não vai ser uma aula cansativa, são informações sintetizadas, porém suficiente para você dominar esse conteúdo, para você já sair dessa aula pronto para praticar o que você escutou, o que você viu, o que você aprendeu. Então vamos lá falar do nosso primeiro porquê, que é o nosso porquê separado sem acento. É o porquê que mais aparece, por assim dizer, que mais há possibilidades dele surgir e dele se encaixar corretamente em uma situação, em uma oração, em uma frase. O porquê separado sem acento. O que é que eu tenho para falar dele? Vamos lá. Trata-se, neste caso, de uma locução adverbial interrogativa. Possui valor de por qual motivo, por qual razão. Então, quando ele é uma locução adverbial interrogativa, esse é o valor. Por qual motivo, por qual razão. Você simplesmente substitui o porquê por esse termo em negrito. Se encaixar corretamente, se mantiver o sentido, então você já sabe que ali é um caso de um porquê separado, sem acentuação. Então vamos lá. Exemplo, por que você não veio mais cedo? Tá na dúvida? É só trocar. Por qual motivo você não veio mais cedo? Por qual razão você não veio mais cedo? Então, se esse termo é trocado pelo porquê e mantém o mesmo sentido, então temos o porquê separado sem acentuação. Vamos lá. Por que você demora tanto a trocar de roupa? Por qual motivo, por qual razão você demora tanto a trocar de roupa? Poxa, professor, é fácil assim, é só fazer essa troca? É só fazer essa troca. Simplesmente você tem que ter a capacidade de entender, de compreender se aquele sentido foi alterado ou não quando você fez essa troca. Vamos lá. Querer entender por que as coisas estão desta maneira. Querer entender por qual motivo, por qual razão as coisas estão desta maneira. O professor se encaixou perfeitamente. Então, sem medo, vai lá, porquê separado, sem acento. Nada explica por que o preço oscilou tanto. Nada explica por qual motivo o preço oscilou tanto. Manteve o sentido, fiz a troca. Esse é o porquê que estamos buscando. Por que o céu é azul? Por qual motivo o céu é azul? Por qual razão o céu é azul? Então vamos fixar essas informações. Você sai dessa aula, você já vai estar pronto para praticar. Eu prometo para você que você tem que praticar. Informação que é aprendida, mas que não é praticada, não é utilizada, o seu cérebro vai descartar. Não vai estar arquivando informação que não tem utilidade. Então você tem que fazer o seu cérebro entender que aquela informação é útil, é necessária e que tem que ficar lá, armazenada. O nosso porquê separado sem acento pode possuir também um valor de por qual, pelo qual. Vamos lá trazer os exemplos para a gente entender. A cidade por que passei possui uma beleza singular. A cidade pela qual passei
por qual passei possui uma beleza singular. Desconheço o motivo por que você desistiu de mim. Desconheço o motivo pelo qual você desistiu de mim. Trocou por qual, pelo qual, manteve o sentido. Você também mantém o porquê separado, sem acentuação. Esse porquê ainda possui valor de para que. Vamos lá. Esperei porque pudesse resgatar o prêmio. Professor, que esquisita essa construção. É uma construção mais rara, mas se ela aparecer, você não vai se assustar, não vai achar esquisito. Você vai simplesmente trocar por para que, e se mantiver o sentido, você identificou um porquê separado, sem acento. Esperei para que pudesse resgatar o prêmio. Esperei porque pudesse resgatar o prêmio. Lutei porque a vitória fosse possível. Lutei para que a vitória fosse possível. Professor, que frases estranhas, que orações esquisitas. É a língua portuguesa, não se surpreenda com nada. O importante é você memorizar. Não questione o sentido, né? Ou a beleza de uma frase, de uma oração. Simplesmente aprenda a regra. Pratique, memorize e gabarite no dia da sua prova. Nada de discutir com a língua portuguesa. Vamos seguir o ritmo, seguir a mesma correnteza para que a gente chegue no mesmo mar do conhecimento. Vamos lá. Agora vamos falar do porquê junto, sem acento. A acentuação não existe mais, porém o porquê aqui é todo junto. Porquê junto, sem acento. Como se trata de uma conjunção causal explicativa, possui valor equivalente a pois, já que, visto que, em razão de. Eu utilizo, basicamente, na minha prática, troco por pois e por já que, basicamente. Se deu certo, é o porquê sem acento. Porque não irei à festa, você também não irá. Já que não irei à festa, você também não irá. Visto que não irei à festa, você também não irá. Se encaixou perfeitamente com conjunções causais ou explicativas. Lasca aí, Lasca, isso, Expressão bem nordestina. Joga o porquê junto, sem acento. Os livros são lindos, porque o acabamento é incrível. Os livros são lindos, pois o acabamento é incrível. Já que o acabamento é incrível, manteve o sentido, você já sabe que é um porquê junto, sem acento. Porque o preço subiu, não comprarei mais o carro. Já que o preço subiu, visto que o preço subiu, em razão de o preço subir, não comprarei mais o carro. Ela desmaiou porque passou dias sem beber nada. Ela desmaiou, pois passou dias sem beber nada. Já que passou dias sem beber nada. Porque junto, sem acento, com sentido de pois, de já que, basta isso que você domina e você gabarita. Temos agora o nosso porquê separado com acentuação. Lembrando que são tantos detalhes, fácil de se confundir, é que você, a minha dica, ao final dessa aula, assista mais uma vez a aula, aí sim você se joga de frente com as questões, com exercícios, para fixar e não esquecer nunca mais. Vamos lá. Nosso porquê, separado com acento, possui valor de por qual motivo e por qual razão. É igual ao porquê separado sem acento. Porém, nesta situação, ele só aparece em finais de frase, antes de vírgula, ponto final, pontos de exclamação e interrogação. Então, só aparece, vamos lá, em que situação? Em finais de frase, antes de ponto final, antes de vírgula, antes de ponto de exclamação e antes de pontos de interrogação. Vamos lá, ver os exemplos para poder visualizar esta regra. Consegui e não sei por quê. Olha aí. Não sei por qual motivo, por qual razão. Porém, está em final de frase, é o porquê separado com acentuação. Você não veio por qual motivo, por qual razão. Você não veio por quê. Olha aí, antes de ponto de interrogação, também está no final da frase, é o porquê separado com acentuação. Por quê? Olha aí uma pergunta. Aparecendo antes
é do ponto de interrogação, então não tem segredo, é o porquê separado com acentuação. O evento foi cancelado e nem soubemos por quê, e nem soubemos por qual motivo, por qual razão. Porém, como está aparecendo no final de uma frase, é o porquê separado com acentuação. E para finalizar de maneira bem simples, tá? Temos o nosso porquê junto com acento. Mas não sai daqui, pelo amor de Deus. A gente vai já praticar de maneira bem rápida. Eu vou provar para você que essa aula foi suficiente para você já acertar pelo menos 80% das questões, que já é um bom começo. Depois, com a prática, repetindo esta aula mais uma vez, você vai chegar aos 100%. O porquê, junto com acento, é basicamente o mais fácil. Trata-se de um substantivo, possui valor de motivo. Trocou por motivo, deu certo, manteve o sentido ao porquê junto com acento. O porquê disso tudo está acontecendo, eu não sei. O motivo disso tudo está acontecendo, eu não sei. Eu até errei aqui, né? É o porquê junto, né? Não tem esse espaço aqui, então não tem esse espaço. É o porquê junto, né? Acaba errando aqui na digitação. É esse porquê aqui, ó. Então vamos apagar aqui. Então vamos manter esse porquê bem aqui. Tá bom? Acabei errando. Essa seta aqui está péssima. Coordenação motora péssima. Mas você entendeu, né? O porquê disso tudo está acontecendo, eu não sei. O motivo disso tudo está acontecendo, eu não sei. Em nenhum momento eles me disseram porquê. Errei mais uma vez aqui, né? Eu acho que eu acabei não percebendo, então vamos lá, fazer a setinha caminhar até aqui, né? Tudo bem, acontece, né? Quem sabe faz ao vivo, então vamos corrigir aqui, né? Em nenhum momento eles me disseram um motivo, um porquê. Então você, neste caso, vai utilizar o nosso querido porquê junto com acento, que tem valor de motivo. Tá? O porquê dela partir, eu ainda não sei. O motivo dela partir, eu ainda não sei. Eles me demitiram e não me disseram o porquê. Olha aí. Eles me demitiram, não me disseram o motivo. Porquê junto com acento. Agora sim, vamos praticar, né? Preencha as lacunas, né? Você aperta um pause aí bem rápido, lê, responde, depois volta para cá, só para a gente conferir. Então vamos lá preencher com os porquês corretos. Ela sumiu sem um porquê aparente, sem um motivo aparente. Tem sentido de motivo? Então é o porquê junto com acento. Acabou e estou ainda sem entender por qual motivo, por qual razão. Em final de frase, é o nosso porquê separado com acentuação. Porque não consegui a vaga, vou estudar ainda mais. Já que não consegui a vaga, então, sentido de já que, porque, junto, sem acento. A casa está arrumada, porque ela deixou tudo organizado. Pois ela deixou tudo organizado. Se dá para trocar pelo pois, é o porquê junto, sem acento. E para finalizar, por que o mar está tão agitado? Por qual motivo? Por qual razão? Como é início de frase, eu utilizo o nosso querido porquê separado, sem acentuação. Então espero que você tenha entendido. Nos encontramos em um próximo vídeo. Até a próxima aula. Aquele abraço. Valeu!